Olá, hoje eu vou falar de um tema muito importante no serviço de vinhos, que é a temperatura. Você provavelmente já ouviu falar que cada tipo de vinho tem uma temperatura específica para ser servido, mas, acima de tudo, o que conta é o gosto pessoal de quem vai beber o vinho. Porém, nós temos algumas diretrizes que podem ajudar a tirar o máximo de prazer que uma garrafa pode oferecer. Começando com espumantes. Os espumantes geralmente são servidos mais frios, entre 6 e 8 graus. Isso ressalta o frescor do vinho. Aqui, por exemplo, esse espumante Hermann, o Lyrica Rosé, fica perfeito nessa temperatura. Os rosés, eles também podem ser servidos numa temperatura muito parecida, 7, 8 graus, e é um caso parecido com o espumante. Nessa temperatura você ressalta os sabores frutados, a acidez que os rosés geralmente têm. O rosé geralmente é um vinho de corpo mais leve, então vinhos mais leves ficam melhores numa temperatura um pouco mais baixa. Isso vale também para brancos mais leves, 7, 8 graus. Quando nós vamos para brancos mais encorpados, a temperatura sobe. Então aqui eu tenho um grande branco do Chile, o Reta Quebrada Seca, que é um chardonnay envelhecido durante um longo período em carvalho, e este vinho fica melhor a 10, 12 graus. Tem gente que vai gostar dele até um pouco mais quente, até por volta dos 14 graus. Uma temperatura mais elevada faz com que você sinta melhor a complexidade do vinho. Então, esse vinho muito complexo, muito encorpado, vai ficar melhor numa temperatura um pouco mais alta, 10, 12 graus. Em termos de tinto, tintos mais leves podem ser servidos mais resfriados também, por volta dos 14, 15 graus, e tintos mais encorpados tendem a ser servidos mais quentes, por volta dos 18 a 20 graus. Então, como exemplo aqui, eu tenho um grande Barolo do Pio Cesare, um dos principais produtores da Itália, e este Barolo eu recomendo a servir ao redor dos 18 a 20 graus. Nessa temperatura, de novo, você vai sentir toda a complexidade dele, o frutado vai ficar realçado. Ele é um vinho que tem um percentual alcoólico mais elevado, mas ele também tem muita estrutura que faz com que ele seja extremamente equilibrado. E por último, vinhos doces. Os vinhos doces geralmente são servidos mais frios, e até mesmo os vinhos tintos doces. No caso aqui, um Porto, um Tawny 10 anos, que os portugueses gostam muito de beber ele por volta dos 10, 12 graus, portanto, mais resfriado.